esse tipo de pregação está virando extinção. Você não vê mais as pessoas pregando sobre a volta de Jesus, a não ser quando acontece alguma coisa, alguma catástrofe. Fora isso, o povo já se esquece e começa a pregar outras coisas. Agora, Jesus disse que haveria assim um risco muito grande das pessoas serem enganadas por causa disso. Ele disse: cuidado para que ninguém engane vocês. E dentro de todo esse capítulo, até o versículo 14, é onde eu vou, Jesus ele vai dar uma série de sinais do que vai acontecer antes que ele volte, antes da sua segunda vinda. E ele disse que por causa disso era um risco muito grande das pessoas serem enganadas. E ele falou assim, que viriam falsos cristos. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu tive dúvida. Eu falei, eu vou perguntar. Tirando o Henri Cristo aqui do Brasil, qual é o outro falso Cristo que você conhece? Eu esperava que ninguém fosse citar nome nenhum. Tirando o Henri Cristo, aquele que o povo olha e dá risada, né? Qual é o outro que você conhece? Você lembra de algum outro? Pois é, né? Você vê como que é? Tem anticristos para dar e vender, para você ter uma ideia de tantos que tem por aí. Se fala muito de queda de pessoas, pastor tal caiu em adultério, pastora tal não sei o quê, mas não se fala desse assunto. E eu quero hoje trazer uma lista para você aqui, que enquanto eu estiver falando sobre isso, e talvez eu lendo esses nomes, você não sinta aquela coisa gostosa que você gosta de sentir quando eu estou pregando aqui a palavra, mas isso aqui é importante, tá? Para que você venha saber. Repare bem, um homem chamado John Nicholson, Inglaterra, dizia: eu sou Jesus. 1799 a 1838. Um outro homem chamado Arnold Potter, em 1804 a 1872, dizia: eu sou Jesus. E ele tinha convicção que ele era Jesus. Um homem chamado Mirza Ghulam, da Índia, 1835 a 1908, dizia que era Jesus. Um homem chamado Lou Palingboer, da Holanda, começou a dizer que era Jesus, 1839 a 1908. Um homem chamado Christmas, da Califórnia, 1911 a 1958, começou a dizer: ei, eu sou Jesus. Outro homem chamado An Sang-hong, Coreia do Sul, 1918 a 1985, afirmava e falava: ei, olha para mim, você pode acreditar, eu sou Jesus? Não tenha dúvida disso. Eles falavam assim. Um homem chamado Jim Jones, dos Estados Unidos, dizia, olha, 1931 a 1978, dizia que era Jesus. Um homem chamado Arifin Mohamed, na Malásia, 1943, afirmava e dizia: acredite, eu sou Jesus, né? Um homem chamado Joshua Jeong Myung Seok, tá? Coreia do Sul, 1945, diz que é Jesus. Um homem chamado Henri Cristo, tá? No Brasil, mora em Brasília, desde 1969, ele disse: acredite, eu sou o Cristo. Um homem chamado Shoko Asahar, Japão, 1955, condenado à morte, dizia: eu sou Jesus. Um homem chamado David Koresh, Texas, 1959 a 1993, afirmava: acredite, eu sou o Cristo. Um homem chamado Rojin Fukunaga, nome difícil de falar, Japão, 1945 até hoje, ele diz: eu sou Jesus.
Um homem chamado Sergei Torop, Rússia, falso Cristo até na Rússia, 1945, diz que é Jesus. Um homem chamado David Shayler, Inglaterra, 1965, afirma que é Jesus. Um homem chamado Oscar Ramiro Ortega Hernandes, desde 1990, um ex-agente secreto, ele dizia: eu sou o Cristo. Queridos, tem falsos cristos, sim ou não? Isso não se tem todos. Eu pulei alguns para você ter uma ideia. Eu falei, eu vou citar alguns, eu vou tirar alguns fora. Agora, será que Jesus precisaria dessa profecia para voltar? Com tantos falsos cristos que tem. O que eu queria dizer para você é que dentro dessa lista que eu passei, alguma coisa estranha acontece. Eles têm convicção de que eles são. Dentro dessa lista que eu disse, a maioria teve experiências espirituais, de êxtase, ouviram vozes, tiveram visões, viram anjos, pessoas que falaram com eles, e eles tinham certeza que era Jesus. Para você ter noção da coisa, para você ter noção, eu marquei aqui dois casos, quero te falar de um. Oscar Ramiro Ortega Hernandes, de 1990, que dizia que era Jesus. Esse homem viajou 3.000 quilômetros da casa dele até Washington, Casa Branca, e atirou contra a Casa Branca, dizendo que ia matar Barack Obama, porque Barack Obama era o anticristo. Foi condenado a 25 anos de cadeia com 21 anos de idade. Será que uma pessoa que tem dúvidas de que é Jesus, na cabeça dele, eu sei que ele não é, você também sabe que não, mas ele não, ele acreditava que ele era, viajaria 3.000 quilômetros para fazer uma coisa dessa? Esse homem aqui, chamado Arnold Potter, ele é da igreja dos Mormons, ele se apostatou, e ele teve muitos seguidores, como todos esses aqui, muitas pessoas seguiam eles. Em uma das reuniões que ele teve, na beira do penhasco, ele disse: acabou o meu tempo aqui, agora eu vou assunto aos céus, eu vou subir para o meu Pai. E adivinha o que ele fez? Ele pulou da montanha, e ele morreu, porque ele não era Jesus. Agora, será que uma pessoa que tinha dúvida pularia? Veja como o apóstolo João fala, em 1 João 4,3, que o espírito do anticristo atuava desde aquela época. Então, eu sei que algo maligno está tomando a vida desses homens, está fazendo desses homens fantoches, está fazendo desses homens uma obra do inimigo, instrumento do inimigo, que está arrastando uma multidão de pessoas, porque Jesus, ele profetizou, e essa profecia, ela já se cumpre. Jesus não precisa dessa profecia para voltar, porque isso já é cumprido em nossos tempos. Queridos, isso é coisa séria. Eu vou falar algo aqui, você vai dar até risada, mas Superman é uma espécie de falso Cristo, anticristo, falso Cristo. O nome do ator, o primeiro era Christopher Lee, tá? Que é Cristo. O nome dele no filme é Kal-El. Sabe o que é Kal? Em língua germânica significa homem. E sabe o que é El? Em língua hebraica é Deus. El Elyon, El Shaddai, né? Então, Ariel é leão de Deus, porque a palavra El significa Deus. Então é o homem Deus, tá? O Superman sai e vem do céu para a terra, e quando o pai dele manda ele para a terra, fala: ele vai ser um Deus para ele. Então eu envio o meu único filho para salvar a humanidade da terra. Quem foi que falou isso? O ator lá vive até os 30 anos com a família. Quando ele tem 31 anos, ele sai para salvar a humanidade. Que coisa parecida com a de Jesus, né? Então você encontra, e você sabe que Jesus não precisa dessa profecia para voltar, isso já é cumprido. Aí o Senhor disse assim, que viria e iria ter guerras. Eu fiz uma análise desde a época medieval. Eu encontrei das guerras mais que se destacaram 116 guerras sangrentas que já existiram. Aí o Senhor disse que haveria fome,
Eu fiz uma pesquisa atual, 100 milhões de pessoas passam fome no planeta, 300 mil crianças desnutridas no planeta. Queridos, é de chorar, é de você olhar e você chorar. Houve um dia que a pastora falou aqui que teve um dia que não tinha mistura em casa, lembra que ela falou? E que a Thalita estava comendo comida assim, só tinha arroz. Mãe, não tem nada? Não tem, filha. Então vou comer arroz então. E a pastora ficou triste com aquilo, lógico. Eu não gosto que ela fala. Mas Deus, Ele é assim, Ele age. Foi um momento que aconteceu. Agora fala, vem cá, dá uma olhada na vida dessas crianças. Vai dar uma olhada na vida dessas crianças. Aqui no estado do Maranhão, as crianças estão tomando, sabe o que? Farinha com água suja. Elas bebem água onde o porquinho está torrando no sol. E o porquinho vai lá e dá uma lambuzada na água para poder tirar um pouquinho daquele calor. E a mãe vai lá e pega aquela água lá no estado do Maranhão ali, e ela coa aquela água e dá para os filhos beber. E para os filhos não morrer, ela mistura uma farinhazinha ali. A repórter, filho, já é 3 horas da tarde, você já comeu? Eu não. O que você comeu? Eu não comi nadinha hoje. Eu chorei que nem um nenê vendo aquilo. Eu abri a boca a chorar vendo essa reportagem. Porque eu posso pregar aqui uma outra palavra hoje, mas eu quis viver aquilo. Eu quis olhar para aquilo. Sabe, é aquele vídeo que dá vontade de você fechar na hora. Eu não quero nem ver isso, mas é bom que você veja. E daí você fala como Deus tem me abençoado, como Deus tem cuidado da minha família, como Deus tem sido bom comigo. Olha como Deus tem cuidado dos meus filhos. Senhor, tem misericórdia dessas crianças, meu Pai. Alcance essas crianças, sacia a fome dessas crianças. É para chorar. Os governantes esquecem esses estados. Está esquecido. Cadê os presidentes? Cadê os governantes? Estão se esquecendo desse povo. Deus vai cobrar tudo isso. Então a fome está lá. Peste. Sabe quantos no livro do Cid eu cheguei a ver de moléstias? 8.743 tipos de pestes e doenças. Jesus não precisa dessas profecias para voltar. Por quê? Porque elas têm se cumprido. Você vê falar sobre a AIDS, febre amarela, gripe suína, já teve aí malária, já teve peste negra, tanta doença, zika vírus. Então, olha, tem doença, tem muita doença, tem muita peste. Jesus profetizou, isso está acontecendo. Eu quero dizer para você agora, se prepara, porque eu creio que está próximo à volta do nosso Senhor. Ele vai voltar para buscar a tua igreja, e a igreja tem que estar preparada, porque só vai subir aquele que estiver pronto para Jesus. Lacobiaçou, decalabassubiandecai. Queridos, terremotos, não preciso nem falar, né? Quantos terremotos já teve? Mas a perseguição parece que ela se destaca como aquilo que está mais perto de acontecer. O que é que está acontecendo hoje? A igreja está sendo perseguida. A igreja local e a igreja eu e você, porque nós somos igreja. A igreja zela pela família, pai, mãe, filhos. A própria Constituição lá, não, mas aquilo que faz a Constituição, aquilo que faz as leis, os componentes que estão lá, sobre essa formação que temos de Senado, né, estão lutando em prol de tirar a família, de mudar esse conceito de pai, de mãe, de filhos, a autoridade que você tem sobre o seu filho. Estão lutando contra a família, contra a igreja. A igreja começa a ser perseguida. E eu pergunto a você uma coisa: será que as pessoas estão preparadas para enfrentar essa perseguição? Se você olhar para a mídia, o que é que você vê? O que é que você vê na mídia? O destaque é o dinheiro,
É isso que você vê. Eu não prego que você tem que ser pobre. Eu não prego que você não pode crescer na vida. Nunca preguei isso. Mas eu prego que o teu Deus não pode ser o dinheiro. O teu Deus é Jesus Cristo e mais ninguém. E aquilo que vier pela frente, que venha. Se Deus quiser fazer de você um milionário, que faça. Tudo bem. Mas que você nunca venha ser servo do dinheiro, de um pedaço de papel com tinta, tá? Agora, se isso for para ser laço na sua vida, então que Deus tire, para que você não venha perder a sua salvação. Agora, será que a igreja da atualidade está preparada para enfrentar uma perseguição? Será que a igreja da atualidade é uma igreja que tem firmeza no coração, que sabe orar, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo? Será que a igreja da atualidade no Brasil tem isso? Porque para enfrentar uma perseguição contra a tua família, contra a vida dos teus filhos, contra a tua esposa, sabendo que de repente você pode sair de casa e não voltar mais vivo, você sai com a Bíblia na mão e você pode não voltar mais. Será que a igreja da atualidade no Brasil está preparada para isso? Uma igreja que só ouve sobre propostas, envelopes, campanhas, só sobre derrubar gigante, só sobre portas abertas, que não se prepara. Olha, está chegando o tempo do fim, queridos. A igreja tem que começar a acender. A igreja tem que começar a acender e buscar força, porque ela vai precisar. Aí o Senhor disse que viria falsos profetas. E quando eu olho o texto, eu assusto, porque diz assim, versículo 10, o versículo 9 é a perseguição. Eu vou ler também. E vos entregardes para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Será que a igreja está preparada? Eu não vejo ninguém pregar essas coisas. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Repare que agora o destaque entre os falsos profetas, 11, surgirão muitos falsos profetas. É a guerra por posse de vidas. Você vê alguém lá de uma igreja enorme discutindo com o outro lado de outra igreja enorme, mandando um recado para o outro lado de uma igreja enorme. A guerra entre eles, o escândalo estourando para todo mundo ver. Ora, eles iriam se aborrecer um ao outro. Haveria muitos escândalos, muito dinheiro, fazendas no negócio, vidas sendo como se fosse gado, se esquecendo que Deus entregou o Filho amado para morrer por cada vida que está na igreja. O valor que você tem é o valor do sangue do Filho de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o valor que você tem. Surgirão muitos falsos profetas, versículo 11. Repare, não são poucos, e também diz: enganarão a muitos. Isso é muito sério. Não é assim, olha, vai surgir um falso profeta ali, e vai surgir outro falso profeta lá naquela cidade. Olha, descobriram que aquele lá é um falso profeta. Aqui está dizendo assim, que surgirão muitos, versículo 11, e enganarão a muitos. O que eu acho interessante é que, segundo Timóteo 4,3, diz que desviarão os ouvidos da verdade e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. É como se fosse uma pilha de cadeira que não cabe no lugar e você vai amontoando. A Bíblia diz que vai ter tanto, que é como se fossem objetos amontoados, de tanto vai sobrar falso profeta, para poder você amontoar um em cima do outro. E isso vai ser o que o povo quer, o que o povo vai gostar. Por quê? Porque Jesus está prestes a voltar, tá? Porque o amor iria esfriar. Agora vamos para o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando eu olho para o capítulo 10 de Atos, eu olho para Atos capítulo 10, versículo 44, eu vejo Pedro falando de Jesus, e só de falar, a sede daquele povo era tão grande
que eles foram batizados no Espírito Santo na hora. Eu olho para Isaías 44:3, diz: derramaria água sobre os sedentos. Se não tem sede, se não tem vontade, como pode receber? A Bíblia diz que o amor vai esfriar. O amor esfriou, então se torna sem graça. Eu ouvi uma mensagem dessa, pode ser uma mensagem simplesinha, sabe? Muito sem graça. Eu achava que o profeta ia fazer alguma coisa especial lá, alguma coisa como hoje, que uma igreja lotou porque tinha um irmão lá que saia a fumaça da mão dele. Aí eu falo: ó, você precisa de instrução da Bíblia, vem cá, eu vou jogar um pouco de fumaça em você. Agora, palavra. A Bíblia diz que a palavra não torna vazia. A palavra de Deus é tudo que precisamos para crescer na graça e no conhecimento. E aquilo que vier, que venha as profecias, que venham as revelações, que venham os milagres, mas eu quero a palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu tenho que vigiar. A partir do momento que eu estou ouvindo uma mensagem assim, sabe, olha, não sei, eu gosto mais, sabe, quando alguma coisa sobrenatural acontece, mas que só uma pregação assim, não sei, sabe, não tem muita graça. É isso que ia acontecer, o amor ia esfriar. Você já parou para imaginar que se você colocar uma moto ou som passando na rua dizendo assim que vai vir um profeta que adivinha o número do teu RG, a igreja lota, como aconteceu em Louveira, nenhuma lá? Lotou! As pessoas ficaram na porta para poder ver, para poder falar o número do seu RG, o número do teu CPF. Eu já sei o número do meu RG, o número do meu CPF. Já imaginou alguém no dia do juízo: Senhor, mas falaram o meu RG certinho para não errar, falaram o meu CPF. O Senhor disse: sim, mas o teu nome não está aqui escrito no livro da vida, ó. Está vendo? Estou vendo aqui, ó, cadê? Não está. A importância maior é a palavra de Deus. Aí eu pergunto a você, se sai uma motossom falando assim: olha, venha ouvir a mensagem de Deus. O que esse profeta faz? Ele prega, ele vai abrir a Bíblia e vai pregar. Mas que mais sobrenatural? Vai pregar, não sei. Vai pregar a palavra. Será que vem pessoas assim a ponto de lotar uma igreja? Por que isso não está acontecendo? Porque o amor, ele esfriou. O amor pela palavra, ele esfriou. As pessoas não têm mais aquela sede que deveria ter. Eles ansiavam por ouvir. Ainda isso acontece no mundo. Josué Irion, viagens missionárias, ele chegou num lugar onde havia uma mulher, e essa mulher estava com muita fome. Ela estava com muita fome, e quando ele chegou, falou: vamos dar comida. Ela: não quero comida, eu quero Deus, me dá Deus, eu quero Deus. Sabe, quando essa fome de Deus era maior do que qualquer outra coisa, eu digo a você, houve de fato uma conversão. O amor iria esfriar. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, do versículo 1 ao 6. Queria que você abrisse comigo. Apocalipse 2, 1. Eu quero que vocês leiam comigo, para você ver o que é a frieza para Deus. O que é ser frio na presença de Deus. Como é que Deus recebe isso? Apocalipse 2, 6, vamos lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras. Então ele tinha obras. E do teu trabalho, então ele trabalhava. E da tua paciência, então tinha obra, trabalho e paciência. E não pode sofrer os maus e puseres à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então ele conhecia o que era um falso mestre. Ele tinha um discernimento espiritual. Sofrestes, ele sofria pela obra. Tens paciência, tinha paciência, trabalhaste pelo meu nome.
era pelo nome de Jesus que ele fazia. Não te cansasses, ele não se cansava de trabalhar para Deus. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Meu Deus, isso aqui é sério. Vou ler o 3 de novo. E sofrestes, tá? Vou ler o 3 de novo. E sofrestes e tem paciência e trabalhasses pelo meu nome, e não te cansasses. Tenho, porém, contra ti que deixasses o meu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Será que é fácil encontrar uma pessoa para falar sobre esse estado, essa condição? Se você encontrar uma pessoa e você vê que aquela pessoa ela tem obra, ela trabalha para Jesus, ela tem paciência por Jesus, ela não se cansa de trabalhar, ela tem discernimento espiritual, mas ela está fria, e aí Deus vai e fala: se você não se arrepender, ou a frieza é pecado diante de Deus. Deus fala: acende. Deus está falando aqui hoje: fique aceso na presença de Deus, acende, busca o fervor, busca o renovo espiritual na tua vida. Não vai adiantar arregaçar as mangas, não vai adiantar trabalhar, não adianta ser obreiro, não adianta ser missionário, não adianta fazer isso ou aquilo. Tem que estar aceso, tem que estar aceso na presença de Deus. Versículo 14, Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado por todo mundo em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Eu vou perguntar uma coisa para você: isso já se cumpriu? As pessoas falam: não, peraí, primeiro o evangelho tem que ser pregado em toda a terra. Olha, em qualquer lugar do planeta o povo conhece Coca-Cola, mas se você fala, se conhece Jesus, tem lugar que o povo não conhece. Agora, vamos dar uma voltinha rapidinho, vamos lá em Colossenses. Eu quero mostrar algo para você. Colossenses, capítulo 1, o versículo 6. Que já chegou a vós a palavra, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceis a graça de Deus em verdade. Versículo 23, vamos lá, está mais claro ainda. Vamos ver se já foi pregado em todo mundo. Versículo 23 diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, a qual foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. O Evangelho já foi pregado. Acontece que eles fecharam as portas. Jesus não precisa dessa profecia para poder voltar, tá bom? Então, eu sei que Jesus está às portas. Agora, para finalizar, eu quero falar algo aqui para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou voltar para onde eu estava. Agora, para finalizar, como você deve estar na presença de Deus? Porque Jesus está voltando. Como você deve estar? Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como se santifica? A santificação só pode vir por meio da palavra. Não há outra forma. João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só por meio da palavra, da pregação da palavra. Hoje o que você encontra? Eventos e mais eventos. Danceteria gospel, santifica? Coisas do mundo sendo colocado dentro da casa de Deus. O que é que vai santificar? A palavra. A palavra de Deus, ela santifica. Ora, lá no Salmo 119, versículo 11 diz: escondi as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Quando Jesus voltar, você deve ter palavra no teu coração e estar santificado, porque só vai subir quem tiver santificado. Aleluia, Jesus. Mateus 6:12. Você tem que ter liberado perdão. Aqui, Jesus disse que se você não liberar perdão, o Pai não te perdoa.
Igreja, eu acho que esse assunto é um assunto terrível, porque não é fácil assim, tão fácil assim perdoar, não. Eu vejo as pessoas falando, eu não tenho problema nenhum com perdão. O perdão é algo sério, porque é difícil. É fácil você perdoar de repente uma pessoa assim, outra ali, mas de repente tem alguém que faz alguma coisa para você, que fica uma coisa no teu coração, e que se você não tomar conta daquilo ali, você vai criando uma mágoa daquela pessoa, e aí cria uma barreira, e você não gosta nem de ficar no mesmo lugar que essa pessoa está. Por isso tem que liberar o perdão. E se Jesus voltar, tiver coisa retida no coração, vai ficar também. Mateus 25, 14 ao 30. Quando Jesus voltar, você tem que estar com seus talentos multiplicados. Ou como aquele que só recebeu um talento e escondeu e foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentro. Não, você tem que ser como aquele que recebeu 5, de 5 fez 10, aquele que recebeu 2, de 2 fez 4. Quando Jesus voltar, os talentos, tudo aquilo que você recebeu de Deus, tem que ter sido multiplicado. Nós oramos, pedimos a Deus coisas. Eu não posso, meu Deus, como que eu vou? Aí quando Jesus volta, o pedido de choro e ranger de dentro vai ser atendido. Vai lá, né? Então quando nós pedimos algo para Deus, eu quero, Senhor, pregar, eu quero, Senhor, ser usado assim, Senhor, eu quero pedir, Senhor, me use em tal lugar, me usa ali, me usa aqui. Deus derrama, porque às vezes o homem não está levando a ser, mas Deus está, você está falando com Deus, aí Deus derrama, e esse talento está na tua mão, e Deus não tira o talento não. Os dons de Deus são irrevogáveis, e quando o Senhor voltar, esses talentos têm que estar multiplicados, e você vai entregar para Ele. Oh, meu Pai, é sério. Mateus 25, versículo de número 1 ao 13, diz que você tem que estar com a tua lâmpada acesa, tá? Mateus 25, 31, você tem que ter obras. Vai lá, vai lá, Mateus 25, Mateus 25, 31. Esse negócio de graça, né? A graça é maravilhosa. Eu quero a graça, você quer a graça, mas o povo distorce a graça. Não, eu não sou salvo por obras, então eu não preciso fazer nada, é só eu ter a graça, tá bom demais. Mas será que eu tenho a graça se eu não tenho obras? Então vamos ler, Mateus 25, versículo 31. Talentos têm que ser multiplicados, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, porque tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Então o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E aí vai. Agora, olha o versículo 46, versículo 44, desculpa. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim.
irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você reparou que fé sem obras é morta? Fé sem obras é morta, mas eu creio, eu acredito. Mas acontece que a palavra do Senhor diz que fé sem obras, ela é morta. Tiago 2,17. De que vai adiantar falar, eu creio, eu tenho a graça, eu já confessei Jesus, olha, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, mas cadê as obras? Não tem. E se não tem as obras, a fé está mortinha da Silva. E quando Jesus voltar, você tem que estar com seus talentos multiplicados. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voltinha mais em Tiago, lá eu já vou terminar. Vai, Tiago, rapidinho. Tiago 2,17. Diz assim, Tiago, vai lá, pode ir, quem está abrindo pode abrir. Tiago 2,17, pode ir? Assim também a fé sem obras, se não tiver obras, está morta em si mesma. Alguém falou, olha, guarda aí, mas eu conheço a Bíblia, mas eu desde criança, eu já ia na escola bíblica, sabe, a minha família é cristã, olha, eu sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, eu já li a Bíblia inteira. Sim, e as obras? Olha o versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei as minhas obras pela minha fé. Tu crês que é um só Deus? Eu creio. Fazes bem, também os demônios creem, estremecem de medo. Mas homem bom, querem tu saber que fé sem obra é morta? Acabou. Pode fechar a Bíblia.